A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é o nosso 70º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 21 e capítulo 22 de Josué. Estamos acabando. Amanhã é o nosso último dia de Josué. Josué vai até o 24º capítulo. Então amanhã nós vamos ver capítulo 23 e 24. Então vamos correr, quem está atrasado, vamos ler, vamos observar os comentários, tá certo? Para que você não atrase. Se por um acaso você está muito atrasado, não desanime não. Nós vamos entrar agora no segundo livro dos livros históricos, né? Então, a partir de amanhã ainda será a última parte de Josué e depois de amanhã começaremos Juízes. Vamos lá. Então, a pergunta que eu quero começar fazendo é a seguinte: você cumpre com tudo aquilo que você promete? A sua palavra, ela tem honra? Esse é o que eu consigo enxergar nesses dois capítulos. Por quê? Porque o texto começa com os chefes da família dos levitas, e os levitas basicamente eles são divididos em três grandes famílias: os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Meraritas, gersonitas e coatitas. Então, a família, os principais dessas famílias chegaram para Josué e falaram o seguinte: olha, Deus deu a palavra e para nós, através de Moisés, que nós receberíamos algumas cidades para nós e para o nosso gado. E agora a gente quer receber essas terras. E aí é interessante que fala que os levitas eles não poderiam ter herança. E aí foi lançado a sorte e as próprias tribos começaram a dar algumas cidades que já tinham sido conquistadas para os levitas. Então, é dito aí que os meraritas receberam 12 cidades, os coatitas receberam 10 cidades e os gersonitas receberam 13 cidades. Todos esses que eu acabei de falar são da tribo de Levi, ok? Então, o que eu quero dizer é que Deus ele deu a palavra que iria dar as cidades para os levitas, e aqui está o cumprimento da palavra dita por Deus através de Moisés. Eu continuo perguntando: a sua palavra ela tem moral? Você sabe dizer, você tem, quando você fala algo para alguém, as pessoas elas acreditam? Tal dia eu vou te pagar o dinheiro. Ou não se preocupe, eu passo aí em tal dia. Não se preocupe, eu dou a minha palavra que eu vou estar em tal reunião. Então, a sua palavra ela tem um valor, tem uma moral ou não tem? Aqui Deus cumpre, Deus promete e Deus cumpre aquilo que ele prometeu. Seguindo aqui, no versículo 43, olha o que diz aí no capítulo 21, no versículo 43. Olha que interessante, fala assim: dessa maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurou dar a seus pais. Havia uma palavra que Deus daria a terra. Então Deus, aqui está falando que Deus deu a terra que havia jurado a Abraão, Isaque e a Jacó, e a possuíram e habitaram nela. 44 diz: o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurou aos seus pais. Nenhum de todos os inimigos resistiu diante deles. Está falando do povo de Israel. E todos eles, o Senhor lhes entregou nas mãos. Agora, olha que interessante o versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Mais uma vez, Deus demonstrando que
tudo aquilo que ele falou, ele cumpriu. Então não há promessas de Deus ou palavras que Deus disse que de repente resolva não se cumprir. Vai cumprir. E aí a gente vê uma situação interessante aqui também no capítulo 22, Deus cumprindo aquilo, Deus mostrando que o cumprimento ele é importante. No capítulo 22, a gente vê uma situação muito inusitada. Josué elogia as 2,5 tribos, que é a Ruben, Gade e Manassés, que ficaram a leste do Rio Jordão, ou seja, antes de atravessar o Rio Jordão, havia declarado a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, havia declarado o seguinte: olha, na época era Moisés, a gente quer ficar aqui antes de atravessar o Rio Jordão. E Moisés falou: então vamos fazer um negócio. Vocês podem ficar com essas terras, só que vocês vão ter que atravessar o rio junto com todo mundo e ajudar as outras tribos a conquistar. A tribo de Gade, que são chamados Gaditas, eles tinham uma mira muito assim de excelência, eles acertavam o alvo a muitos metros com excelência, eles eram guerreiros. E eles deram a palavra que assim que o povo de Israel ganhasse a terra, eles voltariam para possuir a terra antes do Rio Jordão. E assim foi feito. Eles deixaram lá gados, famílias, mas foram guerrear com os outros. Quando Deus fala assim: olha, acabou a guerra, vocês estão em tempo de paz, Josué chega para a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, que é Manassés, chama Manassés de leste, né? Porque a outra metade da tribo de Manassés ficou na região oeste. E aí Josué chega para ele e fala assim: olha, eu quero elogiar vocês pela fidelidade que vocês tiveram, que vocês demonstraram com Moisés. De fato, vocês falaram que iam atravessar o rio e ia guerrear, e assim vocês fizeram. E nós também estamos cumprindo a nossa parte da palavra. Vocês vão voltar para o outro lado do rio e vão tocar a vida de vocês. Agora, sabe o que Jesus fala a respeito disso? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus fala assim: olha, a sua palavra precisa ser uma palavra confiável, né? E aí Jesus fala assim: a sua palavra seja sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Às vezes a gente quer dizer sim, mas a gente declara não. E às vezes a gente quer dizer não, não dá para ir, não posso ajudar, mas você declara sim. Então, esse é o grande detalhe. A gente vê um Deus que cumpre tudo aquilo que ele prometeu. A gente vê as tribos cumprindo tudo aquilo que eles prometeram. A gente vê Josué cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. E Jesus ensinando que a gente também deve ser assim. E aí, essas tribos de Ruben, Gad e Manassés, eles são elogiados, né? Por isso que Josué fala assim: ó, volte para aquém do rio, para o outro lado do rio, e você precisa ter essa importância na palavra. Vocês estão de parabéns, né? Agora, e é interessante também que Josué fala assim: olha, vocês estão voltando prósperos, ricos. E aí o que você tem que fazer? Ajude os outros, né? Então, se você tem riqueza, dinheiro, é para ajudar os outros, ok? Aí acontece uma coisa que acontece uma guerra civil. Vai lá a tribo de Ruben, de Gade, de Manassés, eles vão fazer um altar muito grande do outro lado do rio. Aí as outras tribos falam assim: ué, vocês já vão idolatrar, nem atravessar o rio direito. Aí é interessante que quem vai lá conversar com eles, com essas 3 tribos, por conta de um altar, porque a interpretação é que eles agora estão colocando outro altar para outro Deus, para que seja gerada uma idolatria. Essa é a interpretação de quem vem de longe. Então tome cuidado com o primeiro julgamento, vai lá e observe. Aí quem eles vão mandar?
Eles vão mandar um representante de cada tribo e vão mandar Finéias. Lembra de Finéias, lá de Números capítulo 25? É aquele Finéias que, quando estava tendo uma crise por conta da idolatria dos israelitas, que estavam se casando com as midianitas, estavam se casando com as amalequitas e era proibido, e Deus lançou uma praga que 24.000 israelitas morreram. E só parou a praga quando esse mesmo Finéias aqui, que vai falar com as tribos, foi lá e matou o casal, um homem de Israel e uma mulher de outra cidade, né? Da Moabita, ela era Moabita, está lá em Números 25. E aí, esse parece que ele é meio agitado, né? Já manda um cara agitado. É importante você ouvir a história do outro. Quando Finéias vai falar assim, poxa, vocês estão querendo idolatrar, daqui a pouco vocês vão querer, vocês vão sofrer como vocês sofreram lá na idolatria, que morreram esse tanto de gente. E aí os irmãos lá, os irmãos, ó, as pessoas da tribo de Gade, de Manassés, e de Ruben, eles começam a dizer, não, a gente está fazendo esse altar para que quando for no futuro, os nossos filhos saibam que o que aconteceu aqui, porque eles não correm o risco de repente haver uma ruptura, né? E aí a gente não fazer mais parte do povo de Israel. Nós somos o mesmo povo, estamos na bênção, está tudo certo. E a Bíblia diz que Finéias, ele ficou satisfeito com a resposta e voltou em paz. O que a gente pode aprender com isso? Antes de você condenar no julgamento, você pode julgar? Pode. Você pode julgar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra. Mas antes de você condenar, vai lá e conversa com a pessoa, verifica se a história que foi dita foi essa mesmo. Poderia haver uma guerra civil entre as 10 tribos e meia e as duas tribos e meia. Vai acontecer uma guerra logo, logo. Amém? Então, preste bastante atenção. Que Deus abençoe você. Tenha uma excelente leitura. Deus vai ministrar no seu coração. Fiquem na paz de Cristo.